Hoje é dia 2 de setembro de 2020, é uma quarta-feira. Esse é o nosso cabeçalho. Logo depois de você escrevê-lo no caderno, nós vamos para as nossas 3 frases do dia. Mas para conhecermos a palavra, vocês vão ter que prestar atenção na história que eu vou contar. Bom, vou começar com a Giovana e o Bruno. Eles são brasileiros, sim. Eles já estavam casados há 6 anos quando resolveram adotar uma criança. Sim, não tiveram filhos, então resolveram adotar. Primeiro, eles adotaram a Titi. 3 anos depois, adotaram o Bless. Isso, mas foi então que a família cresceu, só que agora com um filho dos dois, saiu da barriga da Giovana. Ele foi o Zian e agora são 3 filhos maravilhosos. Olha quantas cores e tons diferentes nessa família. Bom, mas calma, tem mais, olha. Esse daqui, ó, é o Ricardo e essa daqui é a Keia. Eu não sei pronunciar tão bem o nome deles, porque eles moram nos Estados Unidos, lá na Carolina do Norte. E eu vou pronunciar do jeito que eu achar melhor, mas olha só. A Keia, quando se casou com o Ricardo, ela já tinha uma filha, a Zária. Olha só. Eles então estavam casados por 10 anos e tentando ter filhos, mas não conseguiam. Então, resolveram também partir para a adoção. Foi quando chegou na vida deles a Caroline e o Aiden. Isso! Olha só que família maravilhosa! Bom, mas não parou por aí. Um tempinho depois, ligaram para eles se eles estavam dispostos a adotar mais uma criança que estava sozinha e precisava de uma família. Eles disseram que sim. Foi então que Princeton entrou na vida deles. E agora eles são uma grande família feliz. Olha só quantas cores e tons de peles diferentes. Bom, eles não se importaram com essa diferença e escolheram sim ser felizes. Por isso, baseado nas histórias de hoje, a palavra será família. Eu quero 3 frases, mas atenção, turminha, eu quero uma frase afirmativa, uma interrogativa e uma exclamativa, ok? Família. Bom, e a sua família, como é? Tem muito tons de pele diferente? Que tal você tirar uma foto e mandar para tia Priscila? Nem todos eu conheço a família toda. Se você puder, tira ou pega uma que já tem aí no celular, manda para tia Pri, assim eu vou estar conhecendo um pouco das cores e os tons de peles da família de vocês. Bom, já fizeram as frases? Então vamos lá, corre e pega o livro de língua portuguesa. O livro de língua portuguesa hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre concordância verbal. Ih, professora, lá vem você de novo com aquelas palavras difíceis. Bom, gente, olha só, o livro traz a seguinte afirmação. Os verbos variam para indicar pessoas diferentes. Eu, nós, você, vocês, ele e eles. Nas frases, os verbos concordam, isto é, estão de acordo com as pessoas a que se referem. Chamamos isso de concordância verbal. Isso mesmo. Foi um pouco do que nós já fizemos ontem e vamos fazer mais ainda hoje. Vamos lá. Na página 172, nós temos a atividade de número 4 e a de número 5. A de número 4 é também para reconhecer a pessoa do verbo, porém nós vamos só circular. Presta atenção, nós vamos ler novamente e vamos circular as palavras que estão indicando a quem o verbo se refere, ok? Os verbos, eles estão em destaque nas frases, ou seja, estão com um preto um pouco mais escuro. Vocês podem ver que tem 2 verbos em cada palavra. Só na B que o verbo cresceu se repete 3 vezes, ok? Então vamos lá. A primeira, letra A. Os monstros ficam guardados e em alguns momentos eles aparecem. Bom, o verbo ficam está se referindo a quem? Quem ficam guardados? Os monstros. Isso mesmo, os monstros é a quem o verbo se refere. Muito bem. Próximo, aparecem. Quem aparecem? Eles. Tá vendo como a palavra geralmente ela tá ali bem pertinho, ok? Vamos para a próxima. B. Naquele momento, a raiva cresceu, cresceu, cresceu tanto que eu respondi para ela. Bom, o verbo cresceu repete-se 3 vezes. Cresceu, cresceu, cresceu. Mas quem foi que cresceu? Foi o menino?
Não, foi a raiva. Olha aí, a pessoa a quem o verbo se refere, a raiva. Bom, depois respondi. Quem respondi? Quem fez essa ação de responder aqui na frase? Eu, ok? Vamos lá, agora no C. Meu irmão veio conversar comigo e aos poucos a coisa ruim foi diminuindo. Veio, primeiro verbo. Quem veio conversar comigo na frase? Meu irmão. Muito bem, então eu circulo as duas palavras, meu irmão. Depois é foi. Foi diminuindo. Quem fez a ação de diminuir? Quem foi diminuindo? A coisa ruim. Deu para entender, turminha? Então, nem sempre a pessoa do verbo é necessariamente uma pessoa em si, o nome de uma pessoa, tá bom? Mas a quem ali naquela frase o verbo está se referindo. No caso aqui, a última, a coisa ruim. Agora, nós vamos fazer a atividade de número 5. Na atividade número 5, vocês vão ter que escrever. Como é a primeira que nós fazemos, nós vamos fazer juntos, combinado? Então, vamos lá, fiquem atentos. A primeira já está escrito. Eu fiquei aliviado. Aliviado é como todos vão ficar em todas as frases. Só que as pessoas mudaram. Lá na primeira é eu. Depois tem nós, vocês, eles, você e ele. Então, o verbo precisa variar de acordo com a pessoa, assim como nós fizemos na atividade de ontem. Vamos tentar, então? Eu fiquei. Então, nós ficamos aliviados, ok? Então, eu fiquei aliviado, nós ficamos aliviados e vocês ficaram aliviados. Bom, já deu para perceber que os verbos estão no tempo passado, certo? Então, eu fiquei, nós ficamos, vocês ficaram e eles? Eles também ficaram. Vocês podem ver que às vezes a conjugação do verbo, essa variação se chama conjugação, certo? Para ter a concordância do verbal, a gente precisa mudar o verbo. E às vezes o verbo, essa variação, ela coincide com algumas pessoas. Vocês podem ver que vocês e eles, o verbo está escrito da mesma maneira. Agora, você, passado, hein, gente? Acertou quem disse ficou. Você ficou aliviado. E ele? Ele ficou aliviado. Mais uma vez, o verbo se repetiu para ter a concordância com a pessoa, que aqui no caso é ele. Ele e você também ficou. Tá vendo só? Foi a mesma escrita. Agora, turminha, ainda na página 72, vocês vão fazer a mesma coisa. Só que agora com o verbo sentir, tá bom? Que lá na primeira, que já está escrito, é eu senti muita raiva. E você? Como que é a muita raiva? Olha, vamos lembrar mais uma vez que o verbo ainda está no tempo passado. Sempre desde o começo que nós estávamos falando sobre a concordância, ainda estamos mantendo o passado, ok? Então vamos lá. Você, nós, eles, vocês e ele. Agora é com vocês, turminha. Vocês escrevem, tira uma foto e manda para a tia Pri. É só isso de língua portuguesa. Eu prefiro que agora vocês dêem um pause, faça tudo o que precisa de língua portuguesa. Se tiver dúvida, manda uma mensagem para a tia Pri poder estar te ajudando, ok? E depois, então, vai para o livro de matemática. Acabou? Então, vamos lá. Corre lá pegar o seu livro de matemática. O livro de matemática hoje, você vai abrir a página 77. A página 77 tem um gráfico. Vamos entender o que é esse gráfico a partir das informações que o livro já traz. Ele diz assim, a visita da nutricionista. A nutricionista Valéria foi convidada para fazer uma palestra na escola em que estudam Rita e Jorge. Ela explicou que o nutricionismo estuda a relação entre os alimentos que ingerimos e a nossa saúde. E lembrou a importância de comer frutas, verduras, legumes, cereais e carnes. Após a palestra, 4 professoras pediram a seus alunos que indicassem as frutas que costumam comer com frequência. Elas apresentaram um gráfico para a turma com o resultado. Ou seja, elas perguntaram, foram anotando as respostas e a partir das respostas, elas montaram um gráfico, ok? E o gráfico é esse que vocês estão vendo aí. Eu vou aproximá-lo um pouquinho mais para ficar um pouco mais fácil. Opa! Deixa eu só voltar que ele pulou aqui.
Deixa eu só passar que ela ficou na página errada, mas estou mostrando para vocês. Olha só. Aqui está o gráfico que ela mostrou, tá bom? Para que a gente precisa desse gráfico? Para responder essas perguntas aqui. Olha, a que tipo de alimento o gráfico se refere? O que indica a fonte? Qual foi a fruta mais consumida? Os alunos que preferiram mamão foram mais de 30 ou menos de 30? Aproximadamente, quantos alunos participaram da pesquisa? Mais de 100 ou menos de 100? Bom, turminha, eu vou ajudar vocês agora, por isso que o gráfico está aqui maior. Como vocês vão entender o gráfico, como observar o gráfico, para poder responder essas perguntas, tá bom? A primeira coisa que é preciso entender é que esse daqui, ele é um gráfico de barras, ok? E, olha, deixa eu usar aqui dos recursos para vocês verem. Bom, nós temos aqui deste lado, olha, a quantidade de votos, ou seja, quantas crianças escolheram esses tipos de frutas aqui, tá certo? As frutas estão aqui. A banana está representada pela cor amarela, o mamão pelo rosa, a manga está representada pela cor verde, a carambola um roxinho ou azulzinho e o abacaxi o laranja. Turma, presta atenção. A primeira pergunta que ele faz é assim: a que tipo de alimento se refere o gráfico? Bom, turma, fica muito fácil. Primeiro, que já estava lá na leitura de cima. E depois, o gráfico, ele tem aqui dois momentos onde a gente consegue ver, tá? Dois não, na verdade, são três. Olha, eu tenho o título do gráfico que tá frutas mais consumidas pelos alunos da nossa escola. Tá vendo? Frutas, eu já sei. Depois aqui embaixo, na linha aqui do gráfico, eu tenho tipos de frutas. E depois, um pouco mais acima, eu tenho o nome delas. Então, nesses 3 pontos eu consigo observar que são frutas, que esse é o alimento de pesquisa entre os alunos da escola que a nutricionista Valéria foi lá dar a palestra, certo? Depois pergunta, o que indica a fonte? Fonte, gente, ela vem sempre próxima do gráfico, tá bom? No nosso caso aqui, no livro, na maioria das vezes, ela está aqui, ó, logo abaixo do gráfico. Olha na minha seta azul, tá vendo? O que é a fonte? A fonte quer dizer aonde ele pegou as informações para fazer a pesquisa. Nesse caso aqui, foram os alunos do período da manhã, ok? Lembra lá? Logo no início fala que depois 4 professoras pediram aos seus alunos, ok? Então, a fonte, ou seja, de onde eles tiraram essa informação? Dos alunos do período da manhã, lá da escola da Rita e do Jorge, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Agora, no C, ele está perguntando qual foi a fruta mais consumida? Bom, num gráfico de barras, a gente consegue ver com muita facilidade, aqui, observando os gráficos, olha, a altura dos gráficos, aqui das barras, tá vendo? Olha só. Como aqui do lado eu tenho a quantidade de votos, ou seja, a barra que estiver mais alta, ou seja, foi aquela que atingiu o maior número de votos, que aqui no caso, qual foi mesmo? Não vou falar. Você consegue ver? Consegue ler que fruta é essa? Bom, leu? Anota aí. Agora fala assim, os alunos que preferiram mamão foram 30, mais de 30 ou menos de 30. Bom, turminha, eu vou pegar aqui o vermelho e vou traçar uma linha bem em cima do 30. Olha aqui, vamos ver se eu consigo fazer certinho. Ó, eu vou passar aqui, o 30 tá bem aqui. Ó, aqui tá o 30. Aonde está o mamão? Você conseguiu achar o mamão? Eu achei o mamão. Aqui, olha, deixa eu fazer um círculo em volta dele para ficar mais fácil para vocês. Bom, observando a barra do mamão e a linha do 30 que eu passei, fala para mim, ele deu exatamente 30? Ele deu mais de 30 ou menos de 30? Coloque a sua resposta aí na letra D. E a letra E pergunta assim, quantos alunos participaram da pesquisa? Tá? Foram mais de 100 ou menos de 100. Professora, como que eu faço isso? Bom, você pode fazer baseado nos votos. A gente consegue perceber aqui no gráfico que cada pontinho está indo de 2 em 2. Por que eu sei isso, professora? Porque, olha,
Se eu começo aqui no zero, deixa eu tirar esse aqui, começar aqui de novo. Começo aqui no zero. Aí eu tenho 2, 4, 6, 8 e 10. Ou seja, ele está indo de 2 em 2. Então, cada risco desse representa um voto. Se eu olhar aqui, eu consigo saber quantos votos teve a banana, quantos votos teve o mamão, quantos votos teve a manga, quantos votos teve a carambola e quantos votos teve o abacaxi. Tia Pri, então quer dizer que eu tenho que fazer uma conta? Sim, mas aqui o livro está sugerindo para que você faça um cálculo mental, ou seja, descubra mais ou menos quantas crianças responderam cada uma delas e, é claro, nós vamos então somar, ou seja, fazer a famosa continha de mais, mas não é necessário armar a conta. Você pode fazê-la de cabeça. Aliás, eu prefiro que façam. Assim eu tenho uma noção se vocês conseguem chegar a um resultado aproximado. Não tem necessidade de ser exato. Por isso que a pergunta não é quantos alunos participaram da pesquisa, e sim quantos alunos participaram, quantos você acha que participaram. É mais que 100 ou menos que 100. Ele já está dando uma perspectiva, que é o 100. Você acha que foi mais ou menos? Faz uma continha aí de cabeça. Ai, eu tô vendo ali que a banana tem... Ai, meu Deus, parece que foram 42. Ai, eu tô vendo ali... Ixi, bom, observa os outros, você. Tia, eu posso fazer umas anotações? Pode. Você pode, por exemplo, fazer uma anotaçãozinha de quantos tem em cima ou dentro de cada barra, observando. E aí depois tentar fazer um cálculo mental, ok? Bom, se você preferir depois... expor para a tia Pri, ou seja, gravar um áudio ou escrever como foi que você chegou a esse resultado, pode também, tá bom? Bom, turminha, por hoje é só. Assim que vocês encerrarem essa atividade de matemática, vocês estão encerrando todas as atividades propostas para o dia de hoje. Não se esqueçam, a tia Pri está aqui a tarde toda à disposição. Tem dúvida? Manda uma mensagem, faz uma chamada de áudio, uma chamada de vídeo e eu vou estar ajudando vocês com qualquer uma questão que vocês não entenderam. Certinho? Então tá bom. Eu vejo vocês na aula de amanhã, tá? Beijo, beijo, beijo. Tchau!